Olá, tudo bem? Nesse dia eu quero trazer uma palavra para você, para o teu coração. Você que está passando por algo, né? E tem te entristecido, tem tirado a esperança do seu coração, né? Que nós sabemos que tem situações que nós passamos na nossa vida que tem nos abalado, né? Não é fácil. Mas eu gostaria de trazer uma palavra para você nesse dia, né, para animar o seu espírito, para fortalecer você a continuar na caminhada, buscando ao Senhor, semeando a palavra de Deus sobre a vida, né, dos seus, da sua casa, naquilo que você tem pedido tanto ao Senhor. E nesse dia, eu gostaria de trazer a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes 11, no seu versículo 4. Eclesiastes 11, no versículo 4, que vai dizer assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. E o porquê dessa palavra? Essa palavra a gente pode ter um entendimento assim. Você está passando por uma situação dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, ou até mesmo no seu trabalho, na sua saúde. Então, o que a gente está vendo, muitas das vezes, é a base que a gente vai ter. Só que aqui, nós trazendo para o nosso dia essa palavra, nós podemos olhar e pensar: bom, se eu estou vendo que a situação não está boa, o que eu tenho que fazer? Abrir a minha boca e semear a palavra de Deus, mesmo que as coisas não estejam conforme aquilo que eu desejaria que estivesse. Por exemplo, aqui está dizendo: quem observa o vento nunca semeará. A pessoa fala: mas como que eu vou semear? Ao vento, eu vou jogar a semente, o vento vai espalhar a semente não vai cair no local onde ela deve cair para germinar. Então, quando a gente está passando por situações que a gente olha e a gente fala assim: meu Deus, não tem mais o que fazer. Tem sim. Ei, não olha para esse vento, não. Abra a tua boca e continue a semear a palavra de Deus. Porque no tempo certo, no tempo oportuno, aquilo que você semeou, você vai colher. Até porque a palavra do Senhor vai dizer assim para mim, para você, que a gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive pela fé que a gente tem em Deus. Então, essa situação ao qual eu ou você passa, não é para tirar a nossa fé, mas é para lembrar: ei, eu não vivo por aquilo que eu vejo. O que eu vejo, aleluias, o Senhor, ele pode mudar através da palavra dele. Aonde está a nossa fé? O Senhor vai perguntar para mim, para você: aonde está a sua fé? A sua fé está naquilo que você está vendo? Ou a sua fé está naquilo que eu falei, aleluias, através da palavra? Então, se a gente olha e a gente vê que a situação não está agradável, e a gente olha e vai falar assim: ah, mas não tem o que fazer. A gente está duvidando do poder de Deus. A gente está duvidando do poder de Deus, que Deus pode entrar nessa situação, que Deus pode entrar nessa guerra, nessa batalha, nessa situação com os filhos, nessa situação com o marido, nessa saúde, nesse trabalho, nessa vida financeira, sabe? No decreto que foi falado contra. Deus, ele é especialista em mudar cenários. Deus é especialista em mudar todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele pega aquilo que a gente vai olhar e vai dizer: meu Deus, se não for o Senhor para fazer, não tem mais quem faça. A gente deposita sobre ele aquilo que a gente olha e fala: Deus, só o Senhor. Você lembra do profeta dentro do vale de ossos secos? E o Senhor pergunta para ele: pode esses ossos ressuscitar? E o profeta vai dizer assim: Senhor, tu é quem sabe. Tu é quem sabe. A gente olha e fala: Senhor, é o Senhor quem pode fazer. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Se o Senhor não entrar nessa situação, não tem quem entre. Se o Senhor não fizer esse milagre não vai acontecer. É a gente depositando sobre ele a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. E a palavra do Senhor para mim, para você nesse dia chamado hoje é dizer: ei, não olhe para a situação, mas abra a sua boca
e semeie a palavra de Deus. Abra a sua boca e continue confiando naquilo que está escrito na palavra de Deus, na escritura, naquilo que ele deixou para a gente se basear, pôr os nossos pés, firmar os nossos pés. Porque se a gente não firmar os nossos pés na palavra de Deus, a gente cai e a gente não levanta mais. É isso. Então, em nome de Jesus, você que está aí desfalecido, entristecido com a situação ao qual você está olhando e está dizendo, Deus, eu não estou vendo melhora. Você está abrindo a sua boca? Você está colocando diante de Deus em oração? Você está chorando aos pés do Senhor? Porque choro, lágrimas também é oração. Porque muitas das vezes a gente não vai ter mais palavras para falar com o Senhor, somente as nossas lágrimas. E graças a Deus pelo Espírito Santo, que a palavra do Senhor vai dizer para mim, para você, que ele vai com gemidos inexprimíveis e leva diante do Senhor aquilo que a gente não consegue falar com as nossas palavras. Então, em nome de Jesus, que você venha receber essa palavra nesse dia de hoje. Não observe a situação, semeie a palavra. Porque se você não semear a palavra de Deus, você não vai colher nada. E outra, quando a gente não semeia a palavra de Deus, a gente semeia a palavra do inimigo. Pode perceber. Se a gente não vai falar palavras que confortam, a gente vai soltar palavras que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, essa situação tá desse jeito aí, ela não muda mais não. Você acha que isso é palavra de Deus? Não é palavra de Deus. O que a gente pode dizer é, essa situação tá do jeito que tá, mas se o Senhor quiser, ele muda totalmente a situação. Essa é a palavra que nós temos que ter na nossa boca. Por mais que seja muito difícil, né? Diante de tantas situações, que tem situações que a gente olha e fala, Deus, é o Senhor para me ajudar. É o Senhor para me sustentar nessa situação. Porque se o Senhor não for comigo, fazer igual Moisés, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for comigo, não permita eu passar. Porque tem situações que somente o Senhor vai nos sustentar. Então, nesse dia eu quero deixar essa palavra para você, Eclesiastes 11, no versículo 4. Não fique olhando para o vento, porque senão a gente não vai semear. Não fique olhando para as nuvens fechadas, porque senão a gente também não vai colher aquilo que a gente um dia plantou. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha para te dar ânimo, para te fortalecer nesse dia. Semeie a palavra do Senhor, traga à tua memória aquilo que te traz a esperança. E a esperança continua sendo a palavra de Deus. Não olhe para a situação, continue a trazer a palavra de Deus. Continue esperando no Senhor. Esperei com paciência. Espere. O Senhor, ele já ouviu. O Senhor, ele já te viu. O Senhor conhece a sua situação. Não desanime. Se fortaleça no Senhor. Se revista das armaduras de Deus. Muitas das vezes você é o único alicerce da sua casa. Se você desmoronar, toda a tua casa cai. Mas está muito difícil. Mas a pancada foi muito grande. Mas a decepção foi muito grande. Confia no Senhor, descansa no Senhor. Deus viu, Deus te viu. Deus viu o que fizeram. Deus viu o que falaram. Deus viu qual foi a acusação. Deus viu qual foi a mentira que inventaram. Deus viu. Mas espera no Senhor. Porque o nosso Deus, ele é Deus de justiça. Ele não vai ter o culpado por inocente. E Deus não vai ter o inocente por culpado. Ele não vai ter. Continue a buscar.
Por mais que aconteceu algo que você diz, mas não foi eu que fiz, mas não foi eu que falei, não foi eu que agi, continue esperando no Senhor, porque o teu advogado, que é Jesus Cristo, ele vai se levantar por você. E ele vai trazer toda a verdade. E aquele que se levantou contra vai ter que reconhecer que é Deus na sua vida. Então não deixe de semear a palavra do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não deixe de semear a palavra do Senhor sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Não deixe. Sabe por quê? Quando nós fazemos leitura da palavra do Senhor, nós vamos ver que lá em Gênesis, Deus começou todas as coisas através da sua palavra. E a palavra, ela tem poder, a palavra tem autoridade, a palavra dá legalidade. Então nós temos que vigiar com aquilo que nós estamos falando. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra nesse dia chamado hoje. Semeie a palavra de Deus, porque no tempo certo você colherá aquilo que você plantou. Então, o que você está plantando? Você está plantando a palavra do Senhor? Você está plantando o querer e a vontade de Deus? Para que no tempo da colheita você venha colher aquilo que você plantou? As palavras de bênção que você lançou? Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra nesse dia chamado hoje. Eclesiastes 11:4. Semeie, não olhe para o vento, e espere a colheita, não olhe para as nuvens. Você semeou, você vai colher. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra. Que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje.